Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita, nem doutrina. E por isso, não ataca, não ofende e não humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é a religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado que nunca sonhou, em virtude da sua obediência e persistência. Dr. Carlos, o bem não é para se pôr em discussão. É verdade. Esse conhecimento é sublime por demais. O bem, o summum bonum, é Deus. Deus vence com amor, carinho, abnegação e suprema benevolência racional para a pacificação universal, com a paz, o amor e a fraternidade adquiridos através da sua cultura racional. Esse texto, ele fala que é uma forma de orientação. O bem é uma forma de orientação e fala para a pessoa tirar proveito do conhecimento racional que está nos livros Universo em Desencanto, e esse conhecimento é a ligação com a energia racional, de onde vem, pela energia racional, a orientação. Todos desenvolvendo o raciocínio são orientados onde estiverem, na sua casa, no seu trabalho, na condução, e essa orientação vem de um plano superior que dá o equilíbrio na vida da pessoa, porque tudo dá certo, a pessoa diz que está feliz, porque tudo está dando certo. As duas energias de baixo, o elétrico e magnético, eles não têm compromisso com a vida, eles têm compromisso com a lapidação. Então o pensamento e a imaginação não orientam, e sim desorientam a pessoa fica variante, desequilibrada, né? E o verdadeiro natural, que ele fala nessa mensagem, a pessoa tem que conhecer o seu natural. O verdadeiro natural de tudo é energia, né? O natural verdadeiro do ser humano é de energia racional, puro, limpo e perfeito, o corpo de glória que diz nas escrituras místico-religiosas. E o natural aqui deformado? No natural deformado, nós estamos na metade do saber, na metade do se conhecer. Completando esse saber, o vivente adquire a imunização racional e aí o equilíbrio perfeito. Enquanto isso, ele é um espírito materializado, juriscondensado com seu karma todo dentro da áurea, mas é médio por estar na metade do saber. E aparelho racional é completo. E a imunização racional faz a ligação com a parte racional de onde vem a orientação. Então o bem é uma forma de orientação e o bem, o summum bonum, é Deus, o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias e um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o supermundo, meta-universo, que deu consequência a essa deformação racional onde nós estamos. E nós estamos aqui cumprindo o dever de fazer a propaganda. Este programa é um modo de fazer a divulgação e a propaganda desse conhecimento. Não é, Porfírio? E nos engrandece muito, realmente engrandece, e a gente se sente muito feliz porque a gente está fazendo um bem ao próximo. As pessoas podem até, a princípio, não entenderem isso, mas é um bem ao próximo que a gente faz. Como diz o Racional Superior na sua obra, ele está aqui neste livro nos ensinando o caminho da felicidade. E a felicidade de poder ajudar ao próximo da forma mais simples e objetiva, com a cultura, é
a maior felicidade que cada um de nós, que neste mundo está materializado, pode ter. Então este é o caminho da nossa felicidade. Conspirar, vamos dizer assim, que o pessoal gosta muito desse verbo, a conspiração da paz, da fraternidade e do amor. Tudo no mundo conspira para essa finalidade. E a cultura racional mostra este engrandecimento na forma que o racional superior nos destinou à propagação deste conhecimento. Exatamente esta mensagem do dever de fazer a propaganda da cultura racional. Deus tem poderes para tudo, mas o maior poder de todos é conferir a todos nós o poder que nós precisamos ter, que é o nosso verdadeiro poder da nossa origem. Daí o dever de fazer a propaganda ser a lição ou a mensagem que está no livro Universo em Desencanto, de conteúdo maior e sublime para todos que querem se conhecer. Porque para você se conhecer, para eu me conhecer, eu preciso conhecer todos que estão ao meu redor, eu preciso conhecer o meio ambiente, eu preciso conhecer a natureza, eu preciso conhecer minhas duas origens. Duas. E isto, naturalmente, nós devemos e temos o dever, daqueles que já conhecem, tem o dever de consagrar aos demais que estão buscando. E não aqueles que não estão buscando. Os que não estão buscando é a hora onde nós temos que nos reservar de não querer avançar na liberdade individual de cada um. Quem está buscando, pergunta e será atendido. Bate e a porta se abrirá. Mas tem gente que às vezes se antecipa, na euforia do bem-estar que todos vislumbram, e às vezes batem a porta pelos outros, não é? O outro não está nem querendo passar na porta, mas a gente bate. Não, eu vou te ensinar a bater, você bate para você chegar lá. Eu também já fiz isso, mas não é o certo, porque é onde gera a discussão, não é mesmo? Quando a gente antecipa o bem que acha que o outro deva ter, e não é o caso. A cultura racional, o sentimento é individual, cada um vai com o tempo amadurecendo, todos nós temos o direito de nos equivocar no início, como ele mesmo diz. As pessoas confundem a cultura racional com uma religião, e todos nós, no final das contas, viemos de uma preparação através das religiões, das filosofias e das ciências. Então, no início, nós fizemos algumas confusões, temos que ser tolerantes com aqueles que também fazem, mas nesse mistério de querer passar para os demais a felicidade que se vislumbra na leitura desta obra. Aqueles que buscam serão contemplados, serão esclarecidos. O racional superior mesmo garante isto. Eu clareio as mentes daqueles que não buscam confusões. E às vezes as pessoas se antecipam, eu, por exemplo, já fiz isso, porque eu não posso ver o meu semelhante sofrer e às vezes me antecipo para a solução que às vezes a pessoa não está buscando e gera o conflito e a discussão. Lamentavelmente, o nosso sentimento de ver o outro sofrer ainda é uma força muito forte em nós e nem sempre a gente acerta. Daí, às vezes, haver esses mal-entendidos, não é mesmo, doutor Carlos? É verdade. Ele fala duas vezes nesse texto, muito delicadamente. Então, a sensibilidade humana, que dava regulagem ao pensar na fase de animal racional, que era a fase do pensamento, ela desenvolveu a gente, como o Porfírio estava dizendo, mas esse sentimento humano, essa sensibilidade ainda não é a sensibilidade do raciocínio, que vai desenvolvendo com a leitura. Então a gente quer o bem do próximo que ainda não está maduro, a lapidação para ele é que é o bem necessário. E a gente tem que ter a paciência, a resignação de ficar ligado em cima e aguardar o irmão estar mais lapidado para ele querer também o bem dele, que ele diz nessa lição. Todos procuram bem no mundo, mas não sabem onde encontrá-lo. Então a gente, muito delicadamente, está aqui cumprindo um dever cívico e humano de divulgar onde está esse bem verdadeiro, o conhecimento de cultura racional, que é a energia de Deus, a energia racional materializada nas letras, nas palavras, nas mensagens do racional superior. Doutor Carlos, e a gente está gravando aqui e tem um galo cantando aqui no fundo. E muita gente vai acordar e outras não, né? Porque cada um tem a sua hora de acordar, não é?
É natural, isso aí é um fator natural da natureza, né? Todos estão, somos filhos naturais da natureza, todos nós temos um campo eletromagnético, a nossa áurea é um campo eletromagnético, e por isso nós somos viventes aqui desse segundo mundo, mas todos são filhos legítimos de Deus, por isso todos têm a máquina do raciocínio dentro da sua cabeça, que é a glândula pineal, que é um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal. Todos têm, mas se ainda estiver encoberto com embrião magnético, a pessoa ainda não acorda. Mas a lapidação vai acabando, vai lapidando esse cascão magnético, e a lapidação é um remédio santo e benfeitor. E a lapidação está muito forte, né, Porfírio? Exatamente. Por esse fator de preparação, de lapidação que o mundo está passando, essa mudança de fase, é justamente aonde os iniciantes da cultura racional, iniciantes que eu digo em relação à eternidade, não apenas décadas de estudo. Claro que tem os mais antigos e os mais novos, mas nós ainda estamos na primeira fase da fase do terceiro milênio. Existem várias fases de evolução e todos nós, cada um no seu tempo, vai tendo isso aí. Mas a nossa vontade, que é aquela que corresponde àquilo que o pensamento nos preparou, para sentir. E na mudança de fase, o pensamento se afasta, ele sai, ele seca. A natureza, o fator natural da natureza é retirar essa evolução através do pensamento. Então a sensibilidade vai secando. E na medida que a sensibilidade vai secando, quem ainda tem um pouquinho de sensibilidade acha muito estranho e terrível ver o outro que não tem um pouco de sensibilidade. Isso acontece mesmo com quem não estuda cultura racional, naturalmente. Mas quem estuda a cultura racional consegue reter mais um pouco esse fator de extermínio, de lapidação, esse fator da sensibilidade. Quem dava a sensibilidade ao pensamento, o pensamento seca por igual para todos, mas a cultura racional ainda retém em nós um pouco dessa sensibilidade para nos conduzir a um patamar mais elevado de consciência. Então, é como que eu diria assim, uma restauração, em parte, daquela sensibilidade que o pensamento nos preparou. Mas o raciocínio dá uma sensibilidade muito, mas muito superior à sensibilidade do pensamento. É um outro sentimento, é um sentimento que acerta. Não é apenas um sentimento de caridade, ou de que viu a pessoa sofrer por isso ou por aquilo, de peninha, né? Pessoa que tem pena. Não é esse o sentimento que o raciocínio dá. O sentimento do raciocínio é o sentimento que completa a tudo e a todos, e todos vivem bem, em harmonia, paz, amor e fraternidade. É o que é o alicerce, né, da fase racional. A paz, o amor e a fraternidade. Aí entra a verdadeira sensibilidade do ser humano racional. Aí é que entra a fase racional. Mas até então a sensibilidade espiritual que o pensamento conferiu a todos, de uma forma ou de outra, por vias de lapidação, ela ainda persiste nas pessoas, e quando iniciam na cultura racional tem um pouco dessa coisa ainda filosófica, espiritual, que ficou como remanescente, resquício da fase anterior. Mas não é um defeito, pelo contrário. Chorar, o homem pode chorar, é nesse termo, né? A mulher pode, o homem pode também. Então a sensibilidade ela existe para quem quer se conhecer, mas o verdadeiro conhecimento está no desenvolvimento do raciocínio, que aí sim, a sensibilidade do amor, não o amor material, mas o verdadeiro amor que nós passamos a conhecer agora com essas mensagens do racional superior. Porque quando a gente sai da nossa casa para ir divulgar esta obra, cumprindo este sagrado dever, nós saímos para fazer isso por amor ao próximo, sem conhecer o próximo. E isso é que é importante, que é a verdadeira alegria que nós sentimos ao divulgar a cultura racional. Porque nós já sabemos que todos são irmãos. Então, está aí. Então, estamos cumprindo o nosso dever da propaganda, e você, não perca tempo. Conheça logo Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. Obrigado pela sua atenção, pessoal.